Você já percebeu que, quanto mais você tenta mostrar o quanto é interessante, menos interessante parece ser? E que, por outro lado, quando você decide se afastar e agir com frieza, o outro também se distancia, como se o mistério tivesse virado um muro? É aí que está o erro que quase todo homem comete: confundir mistério com indiferença. O verdadeiro mistério não está no que você esconde, mas no que você transmite sem precisar dizer nada. Mulheres não se sentem atraídas por homens que somem. Elas se sentem atraídas por homens que permanecem presentes, mas inalcançáveis emocionalmente de forma estratégica. Homens que têm profundidade, mas não se explicam o tempo todo. Que olham com calma, mas não imploram atenção. Ser misterioso não é desaparecer. É aprender a existir em silêncio, com uma presença que desperta curiosidade e não confusão. É o equilíbrio entre estar acessível o bastante para criar conexão e reservado o suficiente para gerar desejo. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. O ponto invisível onde o controle emocional, a linguagem não verbal e a autoconfiança se encontram. O ponto onde o mistério se transforma em magnetismo. A verdade é que muitos homens acreditam que o segredo da atração está em jogar o jogo certo. Uns acham que precisam se mostrar disponíveis demais, responder rápido, demonstrar interesse, ser aquele cara presente o tempo todo, porque aprenderam que mulher gosta de atenção. Outros, depois de se machucarem com isso, vão para o extremo oposto, se tornam friamente calculados, evitam demonstrar sentimento, somem por dias, fingem desinteresse e se perdem na própria máscara. Mas ambos os extremos têm algo em comum: insegurança. Porque no fundo, tanto o homem que fala demais quanto o que se cala completamente estão tentando controlar a percepção do outro. Um tenta ser amado pela presença, o outro pelo distanciamento. E em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a perda da autenticidade. O homem que fala demais tenta convencer. O homem que some demais tenta provar que não precisa. E nenhum dos dois realmente transmite poder emocional. Porque o verdadeiro poder não vem de parecer desinteressado, vem de se conhecer tanto que não precisa provar nada. E é nesse ponto que a maioria se confunde. Eles pensam que o mistério vem de esconder o que sentem, mas o verdadeiro mistério vem de ter tanto controle interno que o outro sente que há mais camadas em você do que consegue ver de uma vez. A mulher sente isso. Ela sente quando você está tentando manipulá-la com silêncio. E sente quando seu silêncio é autêntico, confortável e cheio de presença. O primeiro afasta. O segundo atrai. E esse equilíbrio é raro, porque ele exige maturidade emocional. Exige que você tenha passado pelo caos da rejeição, pela dor de querer demais, pela frustração de tentar ser o cara certo para alguém, até entender que o verdadeiro mistério é não precisar ser decifrado. É ser tão centrado, tão consciente da própria energia, que ela não entende exatamente o porquê, mas sente vontade de estar perto. Sente curiosidade, sente segurança, sente o contraste entre a sua calma e o turbilhão que existe dentro dela. E é justamente nesse contraste que nasce o desejo. Desejo não é sobre falta, é sobre tensão emocional. E essa tensão só existe quando há profundidade. Quando o homem consegue ser presente e misterioso ao mesmo tempo. Hoje, eu quero te mostrar como alcançar esse equilíbrio. Como usar o silêncio como comunicação. Como manter sua presença mesmo quando não fala nada. E como despertar curiosidade e desejo, sem nunca precisar fingir ser frio ou distante. Ser misterioso não é uma técnica, é um estado interno. E para entender isso, você precisa enxergar o mistério não como uma estratégia de conquista, mas como uma energia de presença. A maioria dos homens tenta ser misterioso com base no comportamento. Vou demorar para responder. Vou deixar ela curiosa. Vou agir indiferente. Mas o mistério real não está nas ações. Está na energia que acompanha as ações. Um homem pode sumir por uma semana e parecer inseguro. Outro pode estar em silêncio por 1 minuto e parecer intrigante.
A diferença está na vibração emocional que cada um transmite. Pilar 1. O silêncio que fala. O silêncio é uma das formas mais poderosas de comunicação. Mas ele só tem força quando vem de dentro para fora, e não de uma tentativa de controlar o outro. Quando um homem cala porque está em paz, o silêncio é magnético. Quando cala porque está inseguro, o silêncio é desconfortável. O primeiro gera curiosidade. O segundo, tensão negativa. Mulheres percebem isso com precisão. Elas sentem o silêncio que vem de confiança, aquele olhar tranquilo, aquele ritmo calmo, aquele gesto controlado, e se sentem seguras e atraídas. Mas também percebem o silêncio que vem de medo, aquele desinteresse forçado, aquela rigidez, aquele tom frio, e se afastam. Ser misterioso é dominar essa diferença. É fazer o outro sentir que existe algo em você que ela ainda não compreendeu totalmente, e isso desperta curiosidade. O mistério está na sensação de quero descobrir mais, não na confusão de não entendo nada sobre ele. Pilar 2. Presença emocional. O mistério em movimento. Pense em alguém que, mesmo sem falar muito, tem algo que te prende. Não é o que ele diz, é a forma como ele está ali, inteiro, calmo, atento, com os olhos e com o corpo. Essa é a presença emocional. Presença não é sobre falar. É sobre estar consciente do momento. E o homem presente naturalmente se torna misterioso, porque ele não está tentando agradar. Ele está simplesmente vivendo o agora, enquanto a maioria está tentando impressionar. Um homem presente escuta mais do que fala. Observa antes de responder. Sente o ambiente antes de agir. E quando fala, suas palavras têm peso, porque vêm de um lugar de intenção e não de carência. Esse é o tipo de mistério que as mulheres não resistem. O homem que parece saber quem é, mesmo sem precisar explicar. Ele é um livro aberto, mas com capítulos que você quer descobrir aos poucos. Pilar 3. O equilíbrio. Entre vulnerabilidade e mistério. Existe uma linha tênue entre ser misterioso e ser inacessível. E o que define essa linha é a vulnerabilidade emocional consciente. Homens que tentam ser frios o tempo todo perdem conexão. Eles confundem força com insensibilidade, achando que abrir-se é sinal de fraqueza. Mas vulnerabilidade não é se expor, é se permitir sentir sem perder o controle. Quando você consegue demonstrar emoção com firmeza, sem drama, sem necessidade de aprovação, o outro percebe uma segurança emocional rara, e isso cria o verdadeiro magnetismo. Você pode ser um homem reservado e, ainda assim, expressar ternura com o olhar. Pode ser calado, mas transmitir intensidade com o tom de voz. Pode ser firme e, ainda assim, deixar transparecer empatia. Esse é o mistério real. O homem que não reprime o que sente, mas também não é dominado pelas emoções. Ele vive o meio termo que poucos dominam, e é nesse espaço que nasce a atração mais profunda. Pilar 4. O mistério da autossuficiência. O mistério que mais desperta desejo é o da autossuficiência emocional. Quando você está completo em si mesmo, não busca aprovação, e é exatamente isso que te torna atraente. A energia de um homem centrado diz: eu gosto da sua presença, mas não preciso dela para me sentir bem. Essa frase não precisa ser dita, é sentida. Ela aparece no olhar, na calma com que você reage, no modo como você mantém o ritmo mesmo quando o outro tenta te provocar emocionalmente. Homens autossuficientes são magnéticos porque não tentam se provar. Eles têm uma vida interior rica, objetivos claros, um senso de direção, e essa profundidade natural faz com que qualquer mulher sinta que há mais para descobrir. O mistério vem de ter um mundo próprio, de não estar sempre disponível, não porque está jogando, mas porque está ocupado sendo quem é. Isso desperta respeito e desejo, porque no fundo, o que atrai não é o homem que desaparece, é o homem que tem um propósito que vai além dela. Pilar 5. A linguagem não verbal da sedução silenciosa.
A comunicação mais intensa é a que acontece sem palavras, e é aí que o homem misterioso se destaca. Seu corpo, seu olhar, sua pausa entre uma frase e outra, tudo comunica. A pausa é o que dá força à fala. O olhar sustentado é o que cria tensão. O tom de voz calmo é o que faz o outro se sentir envolvido. Mulheres reagem à energia mais do que ao conteúdo. Elas sentem quando um homem está presente, confiante e centrado, mesmo que ele diga muito pouco. E o contrário também é verdade. Elas percebem quando o discurso é bonito, mas o corpo está tenso, a respiração ansiosa, o olhar perdido. Ser misterioso sem ser frio é alinhar corpo e energia. É deixar que o outro sinta a sua calma, e isso por si só cria um campo de desejo. Porque quanto mais uma mulher se sente segura, mais espaço emocional ela tem para desejar. E o homem misterioso faz isso. Cria segurança e tensão ao mesmo tempo. Pilar 6. O mistério. Não está no que você esconde, mas no que você inspira. O maior equívoco sobre o mistério é achar que ele vem de esconder informações. Mas o verdadeiro mistério vem de inspirar perguntas. Ela não quer saber onde você está, quer entender por que pensa assim, não quer apenas conhecer seus planos, quer sentir de onde vem essa calma. O mistério nasce quando a sua energia inspira curiosidade sobre a sua essência. E isso só acontece quando você é autêntico, porque a autenticidade é rara. Em um mundo de pessoas tentando ser notadas, o homem que é simplesmente ele mesmo se torna intrigante. Ele não precisa inventar mistério, porque a verdade dele já é profunda o suficiente para não ser compreendida de uma vez. Até aqui, você entendeu que ser misterioso não é sobre esconder o que sente. É sobre viver com tanta presença e segurança interior que o outro naturalmente sente curiosidade sobre você. Mas a pergunta que vem agora é: como aplicar isso na prática, sem parecer distante, desinteressado ou frio? Vamos traduzir esse equilíbrio em atitudes reais, começando de dentro e se expandindo para fora. Passo 1. Domine a sua energia antes de falar. O mistério começa antes da primeira palavra. Antes de abrir a boca, pergunte a si mesmo: de onde está vindo o que eu vou dizer? Do medo de ser rejeitado ou da tranquilidade de quem sabe seu valor? A energia com que você fala vale mais do que o conteúdo das suas palavras. Um simples oi pode soar carente ou pode soar magnético. Depende da intenção que o precede. Treine-se para falar apenas quando estiver centrado. Isso não significa se calar o tempo todo. Significa não reagir por impulso. Silêncio não é ausência. Silêncio é presença sem ansiedade. Exemplo prático. Quando estiver conversando com alguém que desperta seu interesse, respire fundo antes de responder. Essa pausa cria intensidade e transmite controle emocional. Você não precisa ter todas as respostas. Às vezes, o poder está em olhar com calma e deixar o silêncio dizer: eu estou aqui, mas não estou desesperado por aprovação. Passo 2. Seja transparente, mas não previsível. O erro mais comum é tentar parecer complexo demais, escondendo tudo. Mas mistério não é ausência de clareza. É presença sem total entrega. Você pode falar de si, mas não precisa revelar tudo de uma vez. Conte partes da sua história que mostrem profundidade, mas deixe espaço para curiosidade. Quando alguém te pergunta algo pessoal, não fuja. Apenas responda de forma consciente, mantendo algo que desperte o desejo de saber mais. Exemplo prático. Em vez de dizer, não quero falar sobre isso, tente. Talvez um dia eu te conte essa parte. Ainda estou vivendo ela. Essa frase mostra calma, autenticidade e convida ao mistério, sem fechar a conexão. Ser misterioso é deixar espaço emocional para o outro te descobrir aos poucos, sem criar barreiras artificiais. Passo 3. Use o olhar como ferramenta de comunicação. O olhar é uma das formas mais intensas de criar tensão emocional. Mas há uma diferença entre olhar com intenção e encarar com insegurança. Pratique o olhar presente. Sustente o olhar por alguns segundos. Mantenha o rosto relaxado. Sorria com sutileza,
não com nervosismo. Um olhar calmo, firme e silencioso comunica segurança emocional. E a mulher sente isso profundamente. É como se, por alguns segundos, ela sentisse ser vista por inteiro. Isso desperta curiosidade, não por causa do que você mostra, mas por causa do que ela sente quando você a olha assim. Passo 4. Fale menos, mas fale melhor. A comunicação misteriosa não é sobre quantidade, é sobre peso emocional. Cada palavra sua precisa vir de um lugar de intenção e presença. Prática simples. Durante conversas, ao invés de tentar preencher o silêncio, observe. Sinta o ritmo do diálogo. Quando for falar, use frases curtas e com significado real. O segredo está em deixar o outro digerir o que você disse e sentir o impacto. Exemplo. Ao invés de "eu gosto muito de você, acho você incrível, inteligente, diferente", diga apenas "tem algo em você que me intriga". Essa frase é leve, mas deixa espaço para curiosidade. Você comunica interesse, mas mantém o ar de mistério. Passo 5. Mostre emoção sem perder a firmeza. O maior erro de quem tenta ser misterioso é reprimir emoções. A força está em demonstrar sem se perder nelas. Você pode sentir algo intenso, desejo, carinho, conexão, e ainda assim, manter o controle da sua energia. Exemplo prático. Se ela te provoca emocionalmente, não reaja com raiva, nem se feche. Respire, olhe nos olhos e diga algo como: "Você gosta de testar os limites, né?" Essa resposta demonstra maturidade emocional, autoconfiança e leveza. Ela percebe que você sentiu, mas não perdeu o controle. Isso é magnetismo puro. Passo 6. Viva uma vida interessante, fora dela. Nada é mais misterioso do que um homem que tem um universo próprio. Você não precisa inventar mistério, se a sua vida já for rica, cheia de propósito e movimento. Aplique na prática. Tenha hobbies que realmente te nutram. Cuide do seu corpo e da sua mente. Invista em algo que te desafie, te evolua e te faça crescer. Mulheres sentem quando um homem vive por algo maior do que conquistar alguém, e isso cria o tipo de curiosidade que nenhuma estratégia pode reproduzir. Ela quer entender o que te move. Ela quer fazer parte desse mundo. E quanto mais você se conecta consigo, mais naturalmente o mistério acontece sem esforço. Passo 7. Use o silêncio como parte da conversa. O silêncio é uma arte, mas só funciona se for intencional e confortável. Quando você aprende a estar em silêncio sem ansiedade, você transforma qualquer interação. Exemplo prático. Durante um encontro, em vez de tentar preencher cada pausa com palavras, apenas esteja presente. Olhe, sorria, observe. Às vezes, o simples ato de não correr para preencher o silêncio cria mais intimidade do que 1000 palavras. As mulheres associam essa calma com confiança. E a confiança, no fundo, é o mistério mais poderoso que existe. Passo 8. Seja consistente. Muitos homens são interessantes no começo. Depois, perdem o encanto porque o mistério era só uma máscara. Mas o verdadeiro mistério não é algo que você faz, é algo que você é. Prática final. Seja coerente entre o que fala e o que faz. Não mude de comportamento só porque ela se aproximou. Continue sendo calmo, firme e presente. O mistério está na constância. Quando ela percebe que você não está tentando impressionar, mas simplesmente vivendo sua verdade, a atração se aprofunda naturalmente. Esses passos são simples, mas poderosos. Porque, quando você aprende a equilibrar presença e reserva, você muda completamente o modo como é percebido. Você deixa de ser o homem previsível e se torna o homem que ela sente, mas não entende completamente. E é exatamente aí que nasce o desejo. Ser misterioso sem ser frio é uma arte. É a arte de se conhecer tão profundamente que você não precisa se explicar. É o ponto onde o homem deixa de tentar provar valor e passa a emanar valor. Você não precisa se esconder para ser interessante, nem precisa ser arrogante para parecer forte.
A força verdadeira vem do equilíbrio entre clareza e profundidade, entre estar acessível e, ao mesmo tempo, emocionalmente seletivo. Quando você entende isso, o jogo muda, porque o que realmente desperta o desejo de uma mulher não é o mistério de um homem distante. É o mistério de um homem presente, aquele que consegue olhar, escutar e sentir sem perder a própria estrutura. O homem frio cria distância. O homem misterioso cria tensão emocional. E é essa tensão, sutil, equilibrada e consciente, que alimenta o desejo, o respeito e a curiosidade constante. Você se torna o homem que não corre atrás, mas também não foge. O homem que não precisa forçar presença, porque sua energia já ocupa o espaço. O homem que desperta algo silencioso nas pessoas, algo que elas sentem, mas não sabem descrever. E esse é o verdadeiro poder do mistério: fazer o outro sentir algo profundo, sem precisar entender por quê. Mas para chegar nesse nível, você precisa dominar o que está dentro de você. Precisa curar a necessidade de provar, a ansiedade de ser validado, o medo de não ser suficiente. Porque só um homem emocionalmente curado consegue ser misterioso sem se tornar frio. A frieza é uma defesa. O mistério é uma expressão. A frieza protege o ego. O mistério revela a alma. Quando você entende isso, você se torna um homem raro. E é exatamente esse tipo de homem que inspira, atrai e marca, mesmo depois que o momento passa. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, é porque já existe dentro de você o desejo de viver relacionamentos mais conscientes e emocionais. Mas para isso, é preciso mergulhar mais fundo, se reconstruir por dentro, curar as feridas e aprender a se comunicar com a força de quem domina suas emoções. Por isso, eu te convido a conhecer a Metamorfose, a mais nova coletânea com 10 e-books completos criados por mim, Ayla, para homens e mulheres que decidiram dar um basta no sofrimento e aprender a amar de forma madura. Lá, você vai entender como transformar rejeição em poder pessoal, como curar a dependência emocional e como construir um amor que não precisa de controle para existir. Os links estão aqui na descrição. E se esse vídeo te trouxe clareza, se inscreva no canal. Ative as notificações e continue comigo nessa jornada. Porque o mistério mais bonito que existe é o de descobrir quem você se torna quando decide parar de fingir força e começar a viver com verdade. Você não precisa falar muito para ser lembrado. Precisa apenas aprender a deixar o silêncio dizer quem você é.